Olá, eu sou João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes S.A. Toda semana um convidado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Augusto Melo, presidente do Corinthians, que enfrenta um processo que acabou levando ao seu afastamento do cargo no clube, mas que busca na justiça retomar o comando desse gigante do futebol brasileiro. Vamos entender um pouquinho mais desse momento do Corinthians e da sua crise institucional. O empresário Augusto Pereira de Melo foi eleito presidente do Corinthians em novembro de 2023 para o triênio de 2024 a 2026. A vitória sobre André Luiz Oliveira, o André Negão, colocou um ponto final à gestão do grupo Renovação e Transparência, que comandava o clube alvinegro desde 2007. A temporada passada ficou marcada pelo anúncio da VaideBet como nova patrocinadora master, no que foi chamado de maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Corinthians começou 2024 sendo eliminado na primeira fase do Paulistão. Durante o ano, surgiram denúncias sobre a VaideBet, mas o time contratou reforços como o atacante holandês Memphis Depay, chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana e terminou o Brasileirão em 7º lugar. Já em 2025, o Corinthians conquistou o título estadual, mas caiu na terceira fase eliminatória da Libertadores. Em maio, um dia antes da eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, conselheiros aprovaram o afastamento de Augusto Melo. A votação para definir sobre o futuro do dirigente está marcada para o dia 9 de agosto, no Parque São Jorge. Muito bem, tá aí a situação do Corinthians e a primeira pergunta tem que ser essa. Eu estou conversando com o presidente do Corinthians ou com o ex-presidente do Corinthians. Como é que o senhor se qualifica no momento? Obrigado pela visita. Prazer, João, obrigado. Estatutariamente sou o presidente do Corinthians, afastado infelizmente por um golpe que não esperávamos, mas hoje estatutariamente presidente do Corinthians. Politicamente, qual a situação do Corinthians no momento? É complicado, né, João? Tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que vem manchando a imagem do Corinthians, a gente fica muito triste com isso mesmo, porque a gente teve um ano difícil, um ano de readequação, de um compromisso muito sério com o Corinthians, e de repente essas pessoas hoje manchando a imagem do Corinthians. Pra gente, eu como corintiano e principalmente como presidente, é muito triste poder estar vendo o Corinthians nessa situação. Presidente, o senhor se arrepende de alguma coisa nesse 1 ano e meio à frente do Corinthians? Confiar nas pessoas, João. A gente tinha acordo político no qual a gente sabia que a gente ia vencer a eleição com toda a humildade, pelo trabalho que a gente vinha executando. Pela última eleição a gente perdeu praticamente por 72 votos, então a gente veio numa ascensão muito grande, a gente veio com um propósito muito bom, no qual a gente tinha aí a gente tinha, não só por pesquisa, mas pela vivência que a gente tem de mais de 40 anos de clube, a gente tinha certeza que a gente ia vencer a eleição. Só que durante as reuniões, o grupo todo opinou para que a gente pudesse trazer o máximo de pessoas possível para que a gente não corresse o risco de perder a eleição. E aí a gente acabou se juntando com 2 grupos, que é um grupo do Movimento Corinthians Grande e do grupo dos Vitalícios. E aí a gente tinha uma composição política no qual a gente delegou alguns cargos e dentro disso, infelizmente, a coisa declinou. E eu acho que o grande erro meu foi confiar em algumas pessoas. Vamos por parte, para quem está em casa e não acompanha a política do Corinthians, não acompanha o dia a dia do clube, poder entender. O senhor liderava um grupo que era uma coalizão ali de corintianos. E além do grupo pessoal do senhor, tinha esse grupo chamado Corinthians Grande, tinha o grupo que o senhor chama de Vitalícios, e esses 3 grupos enfrentaram a antiga gestão. Isso, a antiga gestão, que é a Renovação e Transparência. Que era a gestão ligada ao André Sanches. Exato. E aonde o senhor perdeu o controle e a força política? Em que momento o senhor perdeu o comando dessa coalizão que levou à vitória? Foi quando nós delegamos poderes para algumas pessoas no qual a gente tinha algum acordo político, e eu acho que essas próprias pessoas ou se perderam pelo tamanho do cargo ou se perderam por alguma outra intenção de realmente me dar um golpe e assumir o poder, que é o que aconteceu. Tá visível hoje, tá claro, tá nítido para todos que realmente a intenção deles era tomar o poder, assim como tomaram por enquanto. Que a gente está tomando nossas atitudes, tudo que for possível a gente vai buscar, e infelizmente foi o que aconteceu. Foram essas pessoas que nós delegamos
Um primeiro semestre que a gente teve erros, claros. Eu sempre costumo falar, João, que quando você contrata um jogador, principalmente para jogar no Corinthians, uma camisa pesada, esse atleta ele tem um tempo de adaptação. Assim como é o treinador, assim como foi o executivo de futebol, que eu tive muita pressão para mandar o treinador embora, para mandar o executivo de futebol por essas pessoas que aí estão. Todo o tempo subiam na minha sala, você tem que mandar esse executivo de futebol embora, ele não é do tamanho do Corinthians, você tem que mandar essa comissão técnica, não serve para o Corinthians. E eu falei, calma, a gente tem um tempo de adaptação. Então, assim como essas pessoas precisam de adaptação, eu como presidente também precisei de um tempo de adaptação. Mesmo vivenciando o Corinthians há mais de 40 anos, eu nunca sentei naquela cadeira. Eu não tinha uma experiência. A gente sabia, sou gestor, a gente tinha uma noção, a vivência de clube, mas nada como você sentar naquela cadeira e sentir o peso daquilo lá. Graças a Deus, para mim não mudou em nada, minha vida sempre continua a mesma, simples, humilde, mas com uma caneta muito pesada na mão. Foi onde no segundo semestre eu tomei a caneta e deixei muito claro até numa entrevista, nunca me esqueço, depois do jogo contra o Bragantino, deixei claro que dali para frente, se eu tivesse que errar, eu iria errar com a minha caneta, porque lá é regime presidencialista, mas sempre eu procurei delegar poderes e cobrar resultado. Só que dentro disso a gente viu as pessoas se complicando, se perdendo em cargos, se perdendo em atitudes, e aí eu tomei a atitude para mim, foi onde eu contratei um executivo de futebol, foi onde eu montei um elenco e a coisa começou a fluir, João. Deu certo, um final de ano, graças a Deus, ninguém esperava, uma classificação da Copa do Brasil e da pré-Libertadores, que todo mundo já julgava que estaríamos fora. E a dificuldade de manter esse elenco. Pela primeira vez, um presidente consegue manter um grande elenco num término de uma temporada com várias propostas. Mais de 100 milhões de euros numa proposta de um time que eu peguei sem um elenco, sem credibilidade, sem nenhum jogador querer jogar no Corinthians e de repente todo mundo querendo ficar no Corinthians. A gente conseguiu renovar o contrato de todos, aumentando multa para 100 milhões e fomos campeão paulista depois de quase 7 anos em cima do maior rival. Então, daí para frente a coisa começou a fluir, começou a dar certo da forma que eu queria, João. Presidente, voltando a essa disputa política, esse imbróglio político do Corinthians, a grande disputa era do seu campo político com o campo político do ex-presidente André Sanches. Mas pelo que eu entendo da sua fala, o senhor entende que o senhor não foi tirado do poder por aqueles que eram seus adversários, mas por aqueles que eram seus aliados. Exato. Tem a participação, claro, desse grupo político que estava no poder anteriormente. Eles simplesmente usaram esse grupo que estaria conosco no momento para que também, é aquela história, né? Colocando mais lenha na fogueira. E eles usaram essas pessoas estavam com mais sede do poder e aí acabou se juntando todo mundo para que agisse da forma que agiram, reprovando contas, que não tivemos despesa, numa votação do impeachment na qual eu não tenho nenhum tipo de problema. Quer dizer, foi tudo uma armação, João, foi tudo uma coisa orquestrada para tirar a gente do poder. A coisa está muito quente já há muito tempo. Eu tenho acompanhado as entrevistas, as falas e aconteceram muitas críticas do ponto de vista financeiro do Corinthians. Que o Corinthians tinha se perdido do ponto de vista financeiro. O que o senhor fala a respeito disso em sua defesa e qual é a sua posição sobre a parte financeira do Corinthians na sua gestão? Ao contrário, João. O que a gente vem fazendo pelo Corinthians, acho que há muitos anos não se tinha no Corinthians. Como eu disse, eu assumi o Corinthians numa situação complicada, mas com o dever de equacionar, porque eu sou presidente e sabia de todos os problemas. Claro que a dificuldade aumentou quando a gente sentou na cadeira e percebemos outras coisas, mas peguei um clube numa situação complicada, sem R$1 no caixa, sem um elenco de futebol, tanto que a gente começou com 15 jogadores de base, sem credibilidade no mercado, sem um atleta querer jogar no Corinthians, porque não se tinha salários em dia, fundo de garantia atrasado, direitos de imagem atrasado, transfer bans, e a gente abre uma temporada com mais de 300 milhões de juros para se pagar, João. Para você ter uma ideia. Quando o senhor assumiu, o Corinthians tinha uma dívida de que tamanho? A curto prazo de mais de 180 milhões a curto prazo, com 2,1 bi de dívida deixado pela última gestão. 2,1 bi no total e 180 milhões a curto prazo. 180 milhões de vencidos aí, Isso, que eu tinha que me virar. Folha de pagamento, tributos, fornecedores. Exato. E o principal, pagar salários em dias, que era o principal, e sem credibilidade para montar um elenco. A primeira coisa era botar o salário em dia para que os atletas realmente trabalhassem em paz. Consegui fazer isso. Até isso eu tive dificuldade, porque financeiro, não, olha, a gente precisa deixar uma reserva. Não vai deixar reserva nenhuma, vamos pagar todo mundo e eu me viro para arrumar dinheiro. Foi o que eu fiz, João. Fui buscar dinheiro fora,
Fui arrumar patrocínio, valorizar nossa camisa. Resumindo, João, eu peguei uma camisa com 70 milhões, estou deixando ela com 200 milhões. Eu peguei uma receita com 900 milhões, estou deixando ela com 1 bi 115. Recorde histórico no Corinthians. Comecei a equacionar tudo. Paguei transfer bans, paguei fundo de garantia, paguei direito de imagem, paguei juros. Sou o presidente que mais buscou dinheiro para um clube de futebol da América Latina, até então 1 bilhão e 800, com mais um contrato na mesa deles de mais de 1 bilhão, fechando 3 bilhões de reais. Nunca um presidente trouxe tanta receita para um clube de futebol. Do que seria esse outro contrato de 1 bilhão? De marca esportiva, que deixei pronto, já tudo equacionado. Como é que seria? Porque 1 bilhão é dinheiro demais. São 1 bilhão em 10 anos. Passa de 1 bilhão, João. Passa de 1 bilhão. De uma fortuna. Exato. Né? Passa de 1 bilhão em 10 anos. Como seria isso? Explica um pouquinho isso mais. Isso seria um fixo, mais royalties, que hoje a gente tem um grande problema de royalties, porque a gente falta muita mercadoria. O Corinthians acabou fechando mais de 100 lojas. Isso o Corinthians toma um prejuízo, nunca ninguém percebeu isso. E essa era uma discussão que a gente estava vendo por algumas dificuldades que a atual, né, fornecedora de material esportivo nos causava, pela falta de entrega de material, atraso, a Nike. Tivemos alguns problemas, mas a gente estava numa conversa para que ela pudesse também chegar a um patamar que nós não imaginávamos. Até o momento eu via que o contrato do Corinthians não era, o contrato da Nike com o Corinthians não era tão bom. Tive algumas reuniões com os presidentes para que eles pudessem melhorar esse contrato. E para que isso aconteça, a gente precisa saber também de outras situações, até que ponto a gente pode chegar em termos de valores. E aí dentro desse contrato com a Nike seria uma renovação por 10 anos no valor de 1 bi? Isso, tanto Nike quanto Adidas, que a gente vinha numa conversa. Né, porque a Nike ela tem o seu contrato vencendo agora até o final do ano, com uma renovação automática desde que não se tenha alguma outra melhoria. Tem o direito de cobrir, né? De cobrir, que é isso que a gente estava conversando. Tive várias reuniões com os presidentes para que eles chegassem. Se eu tenho já acima de 1 bi, a Nike também teria que cobrir também acima. É isso que a gente está esperando dessa atual diretoria interina que está lá. Porque eu deixei um contrato acima de 1 bilhão lá, de uma outra marca de material esportivo. Então a Nike... O senhor está dizendo que a Adidas estava negociando e topava pagar 1 bi. Isso. E a Nike tinha o direito de cobrir. E a Nike agora tem o direito de cobrir. Então, ou seja, eu estou deixando no mínimo um contrato acima de 1 bi aí na mesa, com mais de 1 bilhão e 800 que eu trouxe. E esse bi seria fatiado ao longo dos 10 anos, cerca de 100 milhões de reais por ano. Isso, assim como eu negociei 1 bilhão e 800, 1 bilhão 150 com direitos de TV, assim como eu negociei 309 patrocínio master, eu sou o presidente que mais fechou um contrato, maior contrato de patrocínio master. O nosso patrocínio master, para você ter uma ideia, João, era 17 milhões. Eu fechei ele em 120 milhões o primeiro contrato. Aquele do Vai de Bet. Do Vai de Bet. E hoje fechei hoje a gente tem um contrato fechado com a Sport da Sorte de 103 milhões ano. Ou seja, o Corinthians nos próximos 5 anos é o clube que mais vai receber direito de TV. Então, João, eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol no Brasil, quer dizer... Eu comecei a equacionar tudo, a gente começou a colocar de uma certa forma. O Corinthians ele sempre teve grandes problemas financeiros e se chega lá, às vezes 10 contas. Você tem dinheiro para pagar 1, 2, você tem que escolher as mais graves, as que menos problema dá e pagar. E as outras você protela e é assim que a gente vinha fazendo, mas também esperando chegar esse ano, que era um ano de equação, onde a gente começa a receber toda essa receita. Toda essa receita que eu fechei o ano passado, o Corinthians começa a receber esse ano, nos próximos 5 anos. O Corinthians esse ano é o único clube da Série A que não gastou R$1. A gente está no 4º, 5º mês de superávit, que há mais de 10 anos não se acontecia isso. Assim que eles me afastaram, eu deixei 7 meses de salários em dia, coisa que há muitos anos também não se acontecia. A sua gestão do ano passado até agora é uma gestão superavitária? Superavitária. E está provado isso por perito, por perícia, por auditoria independente. Tudo isso eles orquestraram para tentar manchar nossa imagem lá fora, para que se desgastasse, para eles poderem dar esse golpe e tomar o poder. Tudo isso foi feito. Está tudo isso documentado, João. Está tudo no balanço. Está aí o que o Corinthians vem recebendo. Está aí os 7 meses que eu saio de uma grande dificuldade do ano passado, depois a gente conseguiu equacionar e vem há 7 meses pagando em dia. Dos 7 meses, 5 salários antecipados, que há mais de 10, 15 anos não se acontecia. Enfim, a gente estava colocando o Corinthians nos trilhos. Talvez isso esteja incomodando alguém. E eu saio, João, deixando 4 grandes contratos na mesa que eu poderia canetar, mas eu gosto de dividir essa responsabilidade com o core, com o conselho, com as pessoas que estão lá, porque é bom todo mundo pensar e ver o que é melhor para o Corinthians, assim como eu fiz com o direito de TV. Então esse ano era um ano de começar a equacionar nossa dívida, no qual eles nos interromperam
nesse absurdo, por isso que eu quero entender, João, o que a gente fez de errado, o que tem de errado dentro do Corinthians, se eu sou o presidente que mais trouxe receita, se eu sou o presidente que valorizei a camisa, se eu sou o presidente que estou pagando as dívidas, se eu sou o presidente que montei um elenco, se eu sou campeão de futebol paulista depois de 7 anos, se eu sou campeão da Copa São Paulo depois de 7 anos, sou vice-campeão da Copa São Paulo depois de 7 anos, o que tem de errado aí, João? Então é uma coisa muito orquestrada para poder tirar a gente do poder. Presidente, essa crise do Corinthians, ela começou com a questão da vai de bet. Eu queria tratar desse assunto com o senhor. Houve uma investigação da Polícia Civil sobre esse assunto, foram feitas acusações graves de que o contrato teria sido usado para desviar dinheiro do Corinthians. Qual que é a posição do senhor? O senhor foi praticamente um garoto propaganda da Vai de Bet, me lembro do senhor dando entrevistas com o boné aqui na CNN, com o boné da Vai de Bet, com a camisa da Vai de Bet, e foi uma marca muito forte do início da sua gestão, esse contrato com a Vai de Bet. O que aconteceu? Teve alguma ilegalidade? Teve alguma irregularidade? E como é que o senhor vê os apontamentos da Polícia Civil a respeito do contrato com a Vai de Bet? Tem nada de irregularidade, João. Da minha parte não tem nada. E vou te provar da seguinte forma. Primeiro, eu sou a última assinatura de qualquer contrato. Eu já fiz, acho que uns 1000 contratos em um e pouco de Corinthians. Desde um contrato de 100 mil reais até o último que eu fiz de 1 bilhão 150 milhões de reais, ele é feito da mesma forma. Eu sento com o presidente da empresa, eu discuto o valor, ali mesmo, João, já é passado para o meu jurídico, para o meu compliance, para o meu marketing, que aí dependendo da empresa, as entregas que tem de publicidade, para o meu administrativo que controla e o meu financeiro, que é a parte financeira que negocia com eles. E nunca sozinho, João, nunca. Sempre com jurídico, sempre com administrativo, sempre com marketing, sempre com pessoas que testemunham. Então, nunca sozinho. Então, todo o contrato que eu fiz, desde 100 mil reais até 1 bilhão 150, foi da mesma forma e nenhum teve problema, João. Nenhum teve problema. E o que chegou até mim da intermediária, ela foi aprovada pelo nosso compliance, pelo nosso jurídico, ela foi aprovada pelo compliance jurídico da patrocinadora, assim como foi levantado a intermediária e não teve problema nenhum, João. E eu fui a 7ª, 8ª assinatura depois da aprovação do meu jurídico e aprovação também do meu outro secretário-geral que me aprovava tudo para mim poder assinar. Então não teve nada de errado. O que essa intermediária ela faz com o dinheiro que ela recebe através do trabalho dela é um problema dela. O Corinthians não tem nada a ver. Hoje também para você contratar um jogador, às vezes, João, chega a ter 2 intermediários, fora empresário, fora família, fora advogado. É um absurdo hoje o mercado para se contratar um atleta. No mínimo sempre tem um intermediário e no mínimo um empresário. Então isso é de praxe, normal. E eu como presidente, aliás, teria que até ser muito valorizado isso. Porque eu trabalhei com agência de publicidade, eu sei que é 20%, eu sei que o praxe eu tinha empresa que eu pago meus representantes, é 10%, e eu sempre briguei para sempre pagar a menor comissão possível para o Corinthians. Desde o dia que eu tô, João, e está provado isso, pelos valores monstruosos que eu trouxe de receita para o Corinthians, está provado que o que eu posso fazer para o Corinthians e não tirar do Corinthians é o que eu tenho feito durante todo esse tempo que eu estou na cadeira. Então isso está provado, não passou nenhum dinheiro pelo Corinthians. Essa intermediária parece que passa para uma empresa, essa empresa passa para outra, onde diz a polícia que para no crime organizado e numa empresa de jogadores. Diz, né? Nós não tivemos negócio com ninguém desse tipo de... Nós não fizemos negócio. Eu, na minha gestão, não fiz negócio com jogador, não fiz negócio com nenhuma nessa empresa. E eles têm que dar sequência no processo. Se o dinheiro está parado, eles têm que saber se dali para onde ia ou para quem ia. Depois de 1 ano. Então é isso também que a gente quer entender. E o meu indiciamento, um absurdo, foi feito às vésperas de uma votação do meu impeachment, sendo que não terminou o processo ainda. Então eles teriam que ter uma sequência e sim indiciado lá na frente, a hora que tudo estiver organizado. Ainda tem até, parece que uma das pessoas também ainda não foi ouvida, tem um advogado que pediu agora. Então quer dizer, foi indiciado sim. O senhor considera injusto o seu indiciamento? Completamente injusto, não tenho participação nenhuma. Como eu te disse, João, tudo que eu faço, eu tenho testemunha, tudo que eu faço é o meu jurídico. Eu nunca assinei um contrato, eu nunca fiz nada sem o meu jurídico participar, sem o meu compliance participar. O senhor foi indiciado pela Polícia Civil. Por que o senhor foi indiciado, na sua visão? O que levou a esse indiciamento? É isso que nós queremos entender, que nossos advogados já estão trabalhando em cima disso, porque eu não tenho participação nenhuma. Lavagem de dinheiro. O dinheiro do Corinthians é limpo. Foi um dinheiro limpo que saiu do Corinthians. Formação de quadrilha. Não conheço essas pessoas. Nunca tive contato com ninguém. Aí tem furto qualificado. Não tem dinheiro na conta de ninguém, João. Como é que a gente pode ser indiciado numa situação? Indiciado é normal, indiciado é para se investigar. Agora, cabe saber se o Ministério Público
e a juíza vai acatar, vai arquivar ou vai dar seguimento, onde a gente vai poder provar a nossa inocência, porque não tem nada, eu nunca participei de nada, eu não tenho contato com essas pessoas, nunca falei por telefone, nunca tomei café, não tenho nada que possa me juntar com essas pessoas. E principalmente ninguém da equipe do senhor teve? Eu não posso falar pelos outros, João. Eu acredito que não. Eu não posso falar por ninguém, eu falo por mim, que o meu indiciamento é injusto. Presidente, é muito assustador quando a gente vê um clube do tamanho do Corinthians, com tudo que ele representa. O Corinthians é um gigante do futebol brasileiro, saindo das páginas de futebol para as páginas policiais. E é mais assustador ainda quando a gente vê, vindo da própria polícia, fruto de uma investigação, uma acusação de que o Corinthians, e aí nós estamos falando da instituição, os seus mandatários, teriam alguma ligação com o crime organizado. Isso é algo muito forte. O senhor é o presidente do Corinthians, no momento o senhor está afastado, mas o senhor é o presidente do clube. Como é que o senhor responde a isso? O que o senhor fala disso? Porque é algo muito forte, é algo que assusta muito o cidadão comum, o corintiano que senta na arquibancada da Neoquímica Arena, o torcedor até de outros times, de outras equipes, pela magnitude do que é o Corinthians e pelo tamanho dessa acusação. João, quando eu assumi o Corinthians, ele já vinha nessa situação grave, que é onde a gente se propôs a apagar isso. Apagar mesmo, e a gente vinha apagando isso. Vinha apagando de que forma? Eu sou o único presidente, João, que com uma grande dificuldade eu mantive a nossa arena com 1 ano de ingresso barato para o torcedor. Eu, como gestor, qual era a minha visão? Lotar minha arena, com a minha arena lotada, eu dou visibilidade para o meu patrocinador e eu vou cobrar o preço que é justo do meu patrocinador. Presidente, vou ser muito direto na pergunta. O Corinthians tem ou teve qualquer tipo de ligação com o crime organizado? Na nossa gestão, não, João. Aliás, eles tentam criar essa narrativa em cima de mim, João. Eu tenho quase 45 anos de Corinthians, João. Sempre, por isso que eu ganhei com quase 70%. Quem era o Augusto na mídia? Quem era o Augusto para tirar uma dinastia poderosa com uma máquina na mão depois de 17 anos? Ganhei com quase 70%, João. Eu nunca tive um problema com ninguém, nem ética, nem discussão, nunca. Sou um cara que eu tenho um carisma muito grande. Tô no clube desde de moleque, sempre joguei futebol, que era o meu forte, sempre tive uma amizade muito boa, nunca tive problema com a polícia, nunca tive nada, João, sempre tive minha empresa limpa, nunca devia um imposto, nunca tive uma ação trabalhista, tinha uma das maiores empresas no meu segmento do país, que eu nunca tive envolvimento com ninguém. Quando eu acordava 2, 3 horas da manhã para trabalhar no Brás, para abrir minhas lojas, nunca ninguém falou nada. A partir do momento que eu me candidatei ao Corinthians, que isso já vem desde a campanha, todos tentaram impugnar já minha candidatura ali, porque sabia da minha força do clube, sabia que eu vinha forte. Ali já começaram a tentar me impugnar. Não conseguiram, venci a eleição e continuaram com essa narrativa de crime organizado. Tá aí, João, a polícia, eu que quebrei meu sigilo bancário, foi eu que quebrei. O meu sigilo telefônico já é porque eu sou monitorado desde a época de eleição, porque eu tive várias ameaças, a ponto de andar de colete de prova de bala, a ponto da minha filha não poder descer com o cachorro para passear na rua. Então, foram muitas situações, João, que a gente teve que passar para poder chegar onde a gente chegou. Tudo isso aí ameaça, amedrontando, para me sufocaram financeiramente dentro do clube, eu consegui driblar, montar um elenco. Hoje me sufocam financeiramente, emocionalmente, eu e minha família, para que a gente possa desistir. Não vamos desistir, João, porque a gente não deve nada, minha vida é limpa, por isso que eu sempre bati de frente. Por quê? Porque eu não devo nada, sempre tive minha vida muito limpa, nunca deixei de pagar meus impostos, nunca tive meu imposto de renda na malha fina, desde o dia que eu entrei no Corinthians até agora, meu imposto de renda é o mesmo. Minha vida é simples, todos que me conhecem dizem que a cadeira do Corinthians é a segunda mais pesada do país. Eu nunca mudei a minha personalidade, a minha essência. Eu acho que talvez isso que incomoda, João. Então não tenho nenhum tipo de ligação com ninguém, João. O senhor falou que teve que usar colete à prova de bala. O senhor teme pela sua vida? A gente tem, né? Eu tô com seguranças aqui. A gente teme, João. Teme porque não é fácil, né? O poder ali, a ganância, a vaidade, ela supera qualquer limite do ser humano, que é o que eu tô passando agora. Eu nunca imaginei esse tipo de coisa. Por mais que eu esteja no Corinthians há tantos anos, eu nunca imaginei que essa cadeira poderia causar tudo isso. Eu não tenho mais vida social. Só que não vão me tirar dessa forma, João. Eu tenho um caráter, eu tenho uma família, eu tenho filhos para dar educação, para dar exemplo. E eles não vão me tirar dessa forma. O senhor usou aqui algumas vezes o termo no tempo verbal, no pretérito. O senhor falou várias vezes, eu fui, eu estive, quando eu era.
não sei se é o inconsciente, mas em alguns momentos o senhor se tratou como ex-presidente do Corinthians. O senhor tem esperança de voltar? Vou voltar, João. Quando eu falo dessa forma é porque me tiraram de lá, então eu tenho que falar como estou, porque estatutariamente hoje eu sou presidente, João. Mesmo porque o ex-presidente do conselho, que está afastado e não admite isso, está lá na mão grande, chamado a mão grande, quando a gente fala isso na linguagem lá fora, estatutariamente ele infringiu várias irregularidades dentro do estatuto, e ele é o cara que preza, que se diz que cumpre rigorosamente o estatuto, e dentro do nosso estatuto ele infringiu várias situações, e aí ele foi penalizado pelo Conselho de Ética, eleito pelo conselheiro, que tem soberania para poder suspendê-lo. Quando falam, tem que passar pelo conselho, ele só é passado pelo conselho quando ele é expulso. Aí é o conselho que vai julgá-lo. Mas até então ele está suspenso por 3 votos a 1. Ele não poderia tomar nenhum tipo de atitude como ele tomou, das reuniões que ele marcou, as datas, votações. Ele não poderia ter feito isso. Então totalmente isso hoje estaria nulo. Só que eles não admitem isso. Eu saí estatutariamente, sem problema, vou procurar meus direitos lá fora. Agora, ele que foi julgado e está afastado, ele não admite, está lá despachando, está lá cercado de policiais, cercado de seguranças, e não deixam a gente voltar ao que tem que ser feito. Judicialmente, qual que é a situação no momento atual? No dia de hoje, judicialmente, como é que está? A gente tem vários recursos aí que está para ser julgado, a gente sabe de algumas dificuldades que tem aqui, mas a gente está entre TJ e STJ e STF, a gente está procurando todos os nossos direitos, João. A gente vai lutar e trabalhar até o último recurso que a gente puder, e independente disso, primeiro na justiça, só que logo dia 9, que é outra irregularidade que ele cometeu também, que ele teria 5 dias para marcar uma reunião num prazo máximo de 60 dias. O que ele fez? Ele esperou um pouquinho mais, passou acho que 6, 7 dias e marcou para 75 dias após. Então nós temos uma Assembleia Geral, que é ali que vai legitimar ou a minha saída ou o meu fica como isso presidente, no dia 9 de agosto, aí é uma Assembleia Geral que os sócios... 9 de agosto, que teria que ser no máximo até o dia 31 de julho. Então até lá, para o senhor voltar, só se for por uma decisão judicial. Só judicial, que é o que a gente está também trabalhando muito. Se não for isso, tem ainda o último recurso, que seria uma Assembleia Geral, que a gente aposta muito na volta. Por que ele marcou também o mais longe possível? Porque dentro disso ele fica jogando um monte de coisa na imprensa, tentando manchar nossa imagem, como contratou 400 funcionários. Olha, absurdo, como é que eu vou contratar 400 funcionários em um ano? Manda os 400 funcionários embora, pelo que eu sei, mandou acho que 10, 12 até agora. Aliás, eles não podem fazer isso estatutariamente mesmo, porque eles não são presidente já, na real verdade, eles não são presidente. Quem é presidente do Corinthians hoje? Osmar Stabile, interino, que era o meu primeiro vice, que fez toda essa situação junto com esse grupo. Então, o senhor entende que ele não tem a legitimidade? Ele não tem a legitimidade. Mas o senhor entende que legalmente ele é? Sim, mesmo porque ele está interino. Já que eles não aceitam hoje, eu como presidente, estatutariamente, por isso que a gente está buscando nossos direitos na justiça, até o dia 9 ele é um presidente interino. Então ele não pode, porque você imagina o prejuízo que ele está dando ao Corinthians. O senhor acredita que nessa... Assembleia do dia 9 de agosto, o senhor construirá maioria para sua permanência, mesmo com esse grupo político que o elegeu, estando todo ele destroçado, digamos assim? Tenho certeza disso, mesmo porque não foi esse grupo político que me elegeu. Quem me elegeu foi o sócio do Esporte Clube Corinthians Paulista, foi o sócio do Clube Social que tem direito a voto. Foi esse que me elegeu. Esse outro grupo político era uma composição política que nós tínhamos para ter uma administração de uma certa forma mais tranquila e profissional. Só acredita no voto do associado? Acredito muito, vou me manter. E é esse o medo deles também. Eles sabem que no voto popular ali eu volto à cadeira do presidente. Muito bem, está na hora do Giro SA, as principais notícias do esporte e dos negócios no Brasil e no mundo. No oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos lá. E aí, João, tudo bem? A gente abre o Giro de hoje falando do Galvão Bueno. O narrador foi anunciado como novo sócio e conselheiro do N Sports. Ele vai estar em conteúdos da programação do canal e participar de decisões estratégicas de conteúdo e também sobre a linha editorial, colaborando no desenvolvimento de novos produtos.
e a Warner Bros. Discovery está se dividindo em 2 empresas. A reestruturação vai acabar durante o ano que vem. De um lado, ficará o braço Streaming and Studios, que vai ficar com peças de entretenimento como Warner Bros., DC Studios e HBO Max. Já o braço Global Network ficará com produtos como CNN, TNT Sports e Bleacher Report. E a Petrobras renovou a parceria com a Federação Paulista de Futebol, anunciada como a maior da história do futebol feminino paulista. A Petrobras segue como patrocinadora master do Paulistão Feminino, da Copinha Feminina e da Copa Paulista Feminina. A empresa também comprou os naming rights de alguns torneios e eventos. Para este ano, estão previstos cursos para treinadoras e lideranças em parceria com a La Liga e outras ações. João, eu fico por aqui, mas eu sei que tem muito mais com você no CNN Esportes S.A. Até a próxima edição. Daqui a pouco eu volto com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, para falar um pouco mais dessa crise institucional e desse momento tão preocupante para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Um minuto só. De volta com o CNN Esportes S.A. de hoje, recebendo Augusto Melo. São Paulo está com frio, mas a entrevista está muito quente com o presidente do Corinthians, afastado nesse momento pelo conselho do clube. O senhor falava antes do intervalo, presidente, que o senhor acredita muito no seu retorno na Assembleia do clube, que o senhor acredita no apoio dos torcedores, dos sócios do clube. Como é que está a sua relação no momento com a principal torcida organizada do Corinthians? Como é que está a relação do Augusto Melo com a Gaviões da Fiel? Sempre eu converso com o presidente atual, o Alê. A minha relação com ele é muito boa. É claro que o torcedor às vezes ele fica em dúvida, João. Por isso que a gente está dando muitas explicações. Mas o senhor diria hoje que o senhor tem o apoio da Gaviões ou não? Talvez 100% eu não tenha, claro, ninguém nunca é unânime, mas eu acredito ainda, pelo que eu vi em pesquisas aí em alguns blogs, a gente tem uma quantidade muito boa, a gente ainda vive um momento muito bom, porque hoje, principalmente, e mais pra frente ainda, João, eles vão perceber que tudo que a gente estava fazendo era o melhor pro Corinthians. Aliás, já estou recebendo várias ligações nesse sentido, até de diretorias, até de conselheiros, até de pessoas muito importantes, dizendo que realmente o que fizeram conosco foi um golpe, estão percebendo tudo isso, e eu não tenho dúvida que isso vai se reverberar e essa modificação vai ser muito rápida. Presidente, um assunto que dividiu muitas opiniões foi a questão do Memphis. É indiscutível a qualidade, a técnica, a qualidade dele em campo. Mas o contrato dele virou meio que uma discussão pública. Tem segurança, tem carro, tem passagem de avião, ganha uma fortuna, o Corinthians está endividado, não poderia pagar um valor desse por um jogador. Como é que o senhor responde às críticas que o senhor recebeu pela contratação, e mais do que pela contratação, pelo modelo de contrato feito com o Memphis? Queria eu fazer mais modelos desses contratos, João, mesmo, porque se o atleta rende, você paga. Se ele não rende, você não paga. Olha que coisa boa. Ele rendeu no Paulista, ele rendeu no final do Brasileiro, onde todo mundo já julgava a gente na Série B do Brasileiro, onde a gente não ia ter a Copa do Brasil, onde a gente não ia se classificar para a Libertadores. Quando a gente traz o Memphis, propondo para ele, porque o Corinthians não tinha dinheiro para comprar os direitos do atleta, então nós diluímos tudo isso nas luvas deles e no salário deles. E ele, com toda a condição dele, um ídolo, um excelente jogador, ele aceitou o desafio e o que nós propomos para ele. Então olha que maravilha. Isso significa o quê? Credibilidade que nós demos para o Corinthians, João. De que forma? Eu sempre deixei claro, o Corinthians tem que voltar a ser protagonista. O Corinthians tem que voltar a brilhar como sempre fez. E foi isso que eu quis, uma pessoa também de peso, de nome, para que a gente pudesse ter a nossa marca mais divulgada lá fora, que é o que aconteceu. Pela primeira vez vendemos jogos para a Europa. O Corinthians hoje está em todas as plataformas. O Corinthians hoje é o clube que mais recebe direito de TV. E aí fizemos um contrato com o Memphis dentro das nossas possibilidades e que ele pudesse aceitar. E deu tudo certo. Você considera que o que o Corinthians paga para ele é justo? Muito justo e menos do que muitos por aí. Se ele ganhar tudo conosco, João, durante 2 anos, tudo conosco se ele ganhar, com toda a segurança, com tudo que ele está recebendo, que a gente está
dando esse suporte para ele recebe em 2 anos 90 milhões, João. Tudo, se ele for campeão paulista como foi, que teve uma premiação, se ele der assistência, porque hoje o jogador, você faz contrato com ele dando assistência, não é só gol, João. Se ele tem gol, ele tem... Até pro cara não ficar fominha. Isso. E hoje a assistência é muito valorizada. Porque hoje você contrata mais um atleta pela assistência. Senão o cara vai ali e deixa de tocar pra quem tá melhor pra tentar fazer o gol e o coletivo Poxa, perde. o que nós fizemos? Tentando amarrar ele num contrato para que ele tivesse a melhor performance possível. E graças a Deus no Brasileiro, no segundo semestre, ele teve. No Paulista ele teve, que foi um espetáculo. Qual corintiano não aplaudiu ele na hora que ele sobe na bola contra o nosso maior rival? É uma brincadeira sadia, maravilhosa, que todo mundo aceitou, não teve tanto problema. Então que maravilha. Agora, se ele ganhar agora o Brasileiro, se ele ganhar a Copa do Brasil, ele vai receber em 2 anos, com salários, com tudo, 90 milhões. O Palmeiras acabou de contratar um atleta, 160 milhões, só nos direitos, fora os salários. Ele está incluso tudo, direito, salário, luvas. O que tem de errado nisso? Eu espero pagar para mais jogadores assim, porque o Corinthians não corre o risco. Se ele performar, a gente paga. Se ele não performar, a gente não paga. A gente vai pagar só o salário. Presidente, todos os analistas financeiros classificam a dívida do Corinthians como uma das mais complexas do Brasil. Apesar também de todo mundo reconhecer a força que o Corinthians tem para gerar receita, né? Um clube muito grande, num mercado muito rico que é São Paulo, uma torcida nacional, então gera muito dinheiro, mas não consegue resolver o problema da dívida, de uma dívida onerosa muito cara. O Corinthians custa quase 300 e alguma coisa só de juros por ano. É possível resolver o problema da dívida do Corinthians? Totalmente possível, João. Desde que a gente se propôs a um trabalho, que é o que a gente vinha fazendo, como eu falei, a gente teve um ano difícil, um ano de aprendizado, um ano de erros, mas errando, tentando acertar. Todo o trabalho que nós fizemos no ano passado foi para colher frutos esse ano. O Flamengo, ele devia 800 e poucos milhões e arrecadava 887 milhões, praticamente quase 5 por 1 de dívida. O Corinthians, ele tem praticamente 2 por 1. E é onde eu te falei que eu tinha que valorizar minha camisa, buscar receitas novas, dinheiro novo, que é esses contratos que eu deixei tudo lá para dinheiro novos, para que a gente recebesse mais, para que a gente pudesse pagar. Corinthians, o ano passado, com toda essa dificuldade, eu trouxe 1 bilhão e 800. O Flamengo, há 4, 5 anos, ele vem ganhando tudo. Ele tem uma receita de 1 bilhão e 300. Antes de deixar o meu cargo, eu deixei uma receita de 1 bilhão e 115, que esse ano, João, ia chegar a 1 bi 200 a 1 bi 300. Ou seja, o Corinthians, com todos esses problemas, ele está praticamente equacionado de receita com o Flamengo. Flamengo ganhando tudo está com uma receita de 1 bi 300. O Corinthians, numa dificuldade, está com uma receita praticamente já chegando a 1 bi 300. Então olha só a potência que é o Corinthians. Quando eu assumi, eu tive várias pessoas, credores, fornecedores, ex-atletas, que reclamavam conosco que não sabia o dia que ia receber, se iam receber, quando ia receber. Hoje ele sabe, João, como ele vai receber, quando ele vai receber, de que forma ele vai receber. Isso tudo porque eu coloquei numa RCE. A gente teve a coragem disso, porque hoje a gente vai ter uma porcentagem que a gente é obrigado a destinar para todos esses credores. Qual foi o presidente que teve coragem de fazer isso? Então a dívida do Corinthians é super pagável se tiver um trabalho sério, assim como a gente vinha fazendo. Não deixar esse pessoal entrar do jeito que entrou aí, desmanchando um planejamento, trazendo tudo de volta que era antes. Estão retroagindo tudo, João. A gente precisa de pessoas novas, jovens, profissionais, com outra mentalidade, porque o futebol ele está dinâmico, não pode mais ficar com aquelas pessoas arcaicas que estavam antigamente, deixando o Corinthians se retroagir. O Corinthians está num limite, o Corinthians tem que daqui para frente crescer. Então é super pagável, João. Eu me lembro quando o senhor esteve aqui, ainda candidato à presidência do Corinthians, o senhor falava sobre o objetivo de criar um fundo, um refinanciamento com um fundo com a participação do torcedor para a Arena. O que foi possível fazer nesse ano e meio e por que essa questão da Arena não avançou mais no Corinthians? Eles não deixam, João. Tudo que você tenta fazer de melhor pro Corinthians... Eles quem, presidente? Esse grupo todo que tá lá, é todo dia faca. Não, esse pessoal que tá aí atualmente, aí interinamente, é esse grupo todo, é esses alguns conselheiros, alguns... Mas esse era seu grupo, presidente? Sim, para você ter uma ideia, o poder, o que faz com as pessoas. O poder não me modificou em nada, eu continuo no mesmo botequinho, tomando minha água de coco, comendo meu arroz e feijão, eu continuo jogando futebol com meus associados lá, eu desço sábado, domingo, jogo futebol, eu passeio no clube, eu sou o único presidente da história do Corinthians
Corinthians, que despacha de segunda a segunda dentro do clube. Com 3 meses de gestão, eu coloquei 4.500 pessoas para dentro do clube. O nosso clube hoje está sendo sustentável. A gente está trabalhando para que ele seja autossustentável. As pessoas que têm comércio lá dentro triplicou seu faturamento. Hoje você vê a família lá dentro, muitas crianças lá dentro, clube lotado, estacionamento rendendo recursos para o Corinthians. Eles não deixam você evoluir. A gente tem um grande projeto assim como eu estou tendo agora, e eles vieram para tirar isso e trazer pessoas que eram da gestão passada novamente para o poder. O que essas pessoas que estavam lá não fizeram que vão fazer agora? Mas a gente deixou o Corinthians hoje num segmento até a nossa volta, se Deus quiser, para que a gente possa começar a equacionar isso. Todo dia faca no pescoço, como eu te falei, é faca no pescoço para mandar o treinador embora, é faca no pescoço para mandar o executivo embora, é faca no pescoço para aumentar o ingresso. Desde o dia que eu assumi, eles falavam, João, 3 meses a gente derruba ele, 6 meses a gente derruba ele, 1 ano, agora ele cai. Conseguiram agora, de uma certa forma, através desse golpe. Mas todo o tempo nunca me deixaram trabalhar em paz. Presidente, para encerrar, o que o senhor fará se a Assembleia do dia 9 de agosto devolver o seu mandato, te devolver o comando do Corinthians, e o que o senhor fará se o senhor for definitivamente afastado? O que vai ser do futuro do Augusto Melo e do personagem político também? Não vale aquela resposta, se me tirar eu vou para casa. Não, eu queria entender politicamente qual vai ser a sua reação se voltar ao cargo e qual vai ser a sua posição se for definitivamente tirado do cargo. Eu vou só te responder a primeira, João. Eu vou voltar para o cargo com uma experiência muito maior, porque hoje a gente sabe quem é quem esteve do meu lado, quem foram os traidores. A gente volta com uma mão de ferro muito mais pesada, com um profissionalismo muito maior, com um conhecimento muito maior, com um aprendizado muito maior. Me serviu muito de lição e eu não tenho dúvida, João. O Corinthians, na nossa volta, vai mudar o patamar, porque a gente vai dar o segmento que nós queríamos, com algo mais que aprendemos com tudo isso, e sem mais aquele coleguismo de uma certa forma, mas que eu achava que tinha capacidade. Os que eu conheci, os que eu consegui decifrar, eu tirei fora. Teve alguns que agora apareceram também, ou seja, vai ser um novo Augusto, com mais experiente, mais calejado, com uma gestão muito mais profissional, uma gestão realmente ali com a mão de ferro, que tem que ser feito. Então é só essa primeira pergunta sua que eu vou responder, e a outra não cabe a mim, e a gente tem absoluta certeza que nós vamos voltar. Obrigado pela entrevista, presidente. Eu que agradeço, João. Sucesso. Muito bem, recebemos Augusto Melo, presidente do Corinthians, afastado no momento pelo Conselho, que busca na Justiça retomar o comando do clube. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes S.A. teve o oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Um grande abraço e até domingo que vem.